Olá, e vamos iniciar o nosso quarto encontro dessa série de 5 acerca dos estudos do artista e do desenhista George Bridgman. Nós estamos utilizando como base o livro Constructive Anatomy. No encontro de hoje nós vamos abordar a anatomia dentro da perspectiva da representação feminina. Um dos pontos de maior crítica em relação ao trabalho do George Bridgman é o fato dele fazer uma figura tão quadriculada que fica até difícil de você fazer uma figura feminina. Portanto, nós trazemos aqui uma prancha, com estudos do Bridgman de uma mulher, e vamos trabalhar aqui esse estudo utilizando 3 técnicas. Uma, o desenho de impulso, que é o que eu estou fazendo aqui agora, aplicação dos sólidos geométricos e o delineamento. O delineamento fazendo com desenho de impulso, porém um pouco mais, com mais atenção em relação ao que foi feito inicialmente, o que está sendo feito inicialmente com o esboço. O intuito desse exercício é tentar aplicar o conceito do George Bridgman, porém trazendo um pouco de contemporaneidade. O que é que eu quero dizer com isso? Na hora de você fazer a representação feminina, você tentar trabalhar um pouco mais delineado as formas, as formas mais arredondadas, as formas um pouco mais diferenciadas da forma masculina. Também não adianta você fazer uma figura que parece uma figura andrógena, a não ser que essa seja a sua intenção. Mas no caso aqui da anatomia, a gente quer fazer como se fosse, por exemplo, uma heroína ou uma modelo. A gente quer fazer uma forma um pouco mais orgânica. E por isso que a gente está tentando pensar como que o projeto do Bridgman pode ser adaptado. Uma vez que a anatomia que o Bridgman trabalha, mesmo eu trazendo uma prancha aqui feminina, é predominantemente masculino o trabalho do Bridgman. Bom, pessoal, estou agora aplicando aqui o sólido geométrico. Um detalhe, que é muito importante é a parte do quadril. Então, nos 2 exemplos, a gente tem que tomar um certo cuidado para deixar o quadril um pouco mais empinado, uma vez que dentro dos modelos apresentados pelo Bridgman, a gente, tanto um como o segundo desenho, vai ser o quadril mais empinado. Então, tomar um pouquinho de cuidado na hora de você aplicar aí o cubo, e fazer a aplicação correta das pernas. Então, como vocês podem ver, a gente faz os encaixes utilizando aí o sólido geométrico. E esse sólido geométrico tem uma característica interessante que eu acho que a gente tem que saber aproveitar. Ele permite que a gente faça pequenas variações em relação ao estudo. É importante dizer que quando a gente trabalha o desenho de observação ou o desenho de impulso, a gente está trabalhando essencialmente o desenho de linha, o desenho de contorno. O desenho de contorno está presente em 80% do desenho de impulso. O que faz com que seja uma parte positiva ou uma parte negativa? O desenho de impulso deixa o traço mais livre. Mas a aplicação dos cubos ajuda a deixar a parte dos membros, a estrutura, muito mais harmoniosa. Veja que eu aplico aí os cubos, eu não apliquei exatamente igual ao que está no modelo. Está diferente. Mas eu consigo fazer um modelo com a minha própria interpretação gráfica, porque ele fica harmonioso, esse giro, Eu faço cubos possíveis também, isso é muito importante, não vai fazer um cubo que você olha e você fala assim, caramba, isso daqui não tem como ser feito, Então, a partir desse cubo possível, novamente, a gente consegue fazer formas que vão destoar um pouco do modelo que a gente está copiando, mas a gente ganha em ter um modelo próprio, um modelo original. Isso é muito interessante e que vale a pena vocês considerarem. Esse tipo de estudo também pode ter uma variante. Então, um exemplo, você pode salvar na internet ou você pode montar
ou ainda você pode obter, de alguma forma, né, modelos poligonal low poly, né, que geralmente são feitos em software 3D. Você pode pegar esses modelos, né, que você pode girar a câmera e tudo mais, e aplicar um tracing. De certo modo, você vai estar trabalhando com a técnica do George Bridgman. O Bridgman ele é um precursor da modelagem low poly, se vocês pararem para pensar, uma vez que eles usam sólidos geométricos, assim como softwares 3D utilizam. Então, vale a pena você fazer essa investigação, pode ser uma boa. Olha aí, pessoal, nós temos o primeiro modelo, tá? Eu acho que ele está mais delineado do que o modelo do Bridgman. Que fique bem claro, quando eu falo delineado, eu não estou falando que está melhor, estou falando que está mais delineado, está mais feminino do que o modelo do Bridgman, né? E eu acho que ele está mais interessante assim para uma representação artística do que uma representação, por exemplo, nesse caso, de anatomia específica, né? Agora a gente vai fazer um segundo estudo. Esse estudo vocês vão ver que vai ser um pouco mais complicado, porque eu vou partir de um modelo predominantemente masculino que o Bridgman o faz. Então vou fazer a mesma técnica, né, do desenho de observação, tá? Mas aí eu já vou tentando deixar ela mais feminina, tá? A figura, né? Deixando mais delineada, com a coluna mesmo, né? Trabalhando um pouco mais, entortando um pouco mais, dando mais escoliose na coluna, né? Mas ainda assim é um trabalho um pouco mais difícil porque parte de um modelo masculino. E eu acho que essa é a grande crítica que eu tenho em relação aos modelos do Bridgman, né? Eu acho que ele deveria variar mais. Claro, existem outros livros que ele trabalha a figura feminina, mas numa porcentagem é mais masculino mesmo os trabalhos dele, porque de certo modo favorece, né, a questão do cubo. Né? Quanto mais quadriculado for a forma, mais interessante para representar uma figura masculina. Já na figura feminina é o contrário. Então aqui vai mostrar um pouquinho para vocês da dificuldade. Então vamos aplicar novamente os cubos, tá? Ela tá com, nesse caso, a figura está com o rosto encoberto, né? O grande desafio aí vai ser a questão do quadril. Eu ainda vou pensar como é que eu faço esse quadril, né? Se ele vai ser inclinado. Eu sei que ele é inclinado, agora precisa ver como que vai ser essa inclinação, né? Então aqui eu vou trabalhar agora essa parte do tronco, né? Então são sempre dois elementos que são interessantes de você trabalhar, né? O tronco e o quadril, né? Então sempre esses dois pontos você vai trabalhar a questão do cubo e também vai trabalhar a questão da cabeça, né? Que vai dar essa guia. Uma coisa que você pode fazer, né? A questão da distorção desse cubo, né? O cubo tem que ser extremamente reto, tem que ser perfeito e tal, não sei o quê. Não. Você está fazendo, inclusive, uma figura que ela vai entortar, né? Agora, uma coisa que você tem que ter um certo cuidado é o seguinte. Você vai entortar o cubo, né? Vai deixar ele quase um cubo cartunesco. Eu acho que o grande problema dessa estrutura de deixar o cubo muito cartunesco é o de você se confundir em relação às linhas. Isso que eu acho que é problemático. Então chega um momento que talvez você vá perder um pouco a noção de realidade e aí o trabalho não vai ficar tão bacana. Então isso você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então a minha sugestão é que você parta de um cubo normal, de um cubo reto com as paralelas, né? E você pode levemente distorcer depois, tá certo? Espera aí que eu vou só acertar aqui esse cubo, porque eu fiz ao contrário, ele tá para baixo, né, o cubo. E na verdade o quadril da personagem ela tá inclinado para cima, levemente inclinado para cima e com a lateral, né, entrando um pouquinho. Então eu preciso acertar melhor esse cubo. Na verdade a gente não vê a face superior, a gente vê a face inferior, né? Uma vez que vai aplicar aí as pernas, né? As pernas elas aparecem em perspectiva, né? Tá? Eu poderia fazer ele entrando um pouquinho mais,
né? Eu tô sendo bem modesto em relação a esse cubo ir um pouquinho mais para frente, né? Mas é aquilo que que eu já disse para vocês. O que é legal nesse tipo de trabalho do Brigman, e eu acho que é a grande vantagem dele, é que você consegue fazer um trabalho original, né? Então, por exemplo, essa aplicação que eu fiz agora do cubo não está correta em relação ao desenho do Brigman, em relação ao desenho que eu estou usando ali como modelo. Mas dentro de uma perspectiva de alguém que está aplicando os cubos, né, o desenho ele ganha vida própria. E isso é muito legal. Tá? E é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Esse estudo do Brigman não tem como objetivo primordial copiar, né? Tem como objetivo primordial entender. A gente parte de uma cópia para ter uma noção, mas não devemos entender como um erro quando você não consegue ou quando você não copia 100%, né? Porque o grande barato desse trabalho do Brigman é você entender como funciona essa relação entre os cubos e como que você aplica a estrutura corporal dentro desses cubos. Eu acho que essa é o grande ponto assim do trabalho do Brigman, né? E isso requer tempo, requer experiência, não vai ser de uma hora para outra. Então, você pode pegar esses encontros que a gente está tendo do Brigman como um insight, mas eu recomendo que você pegue os livros mesmo, principalmente Constructive Anatomy, e vá trabalhando toda a conceitualização do Brigman, porque eu acho que você vai ganhar muito dentro da questão dos estudos, não só de anatomia, tá? Mas de objetos em geral, da questão de você ter a noção da tridimensionalidade, que é tão cara no universo da ilustração, dos quadrinhos e das artes. Bom, pessoal, estamos chegando mais ao final do encontro, né? Nesse caso é o quarto encontro, falta apenas um para a gente fechar essa série de workshops do Brigman. E se você gostou desse vídeo, peço que você curta o vídeo. Afinal de contas, isso vai ajudar demais o nosso canal a ser divulgado e chegar em pessoas que podem se sentir presenteadas com esse tipo de ensinamento. Muita gente não tem condições de fazer um curso de desenho, de pagar um curso de desenho, e esse tipo de aula, né, ajuda ao autodidata, ao aluno, né, a pessoa que quer aprender a desenhar, ter um conteúdo aí gratuito, do qual pode o ajudar, né? E se você acha que você está sendo beneficiado com esse tipo de aula, eu peço que você se inscreva no canal, porque toda semana nós vamos ter workshops, aulas, videoaulas, debates sobre processos criativos de vários mestres do desenho. Essa é a missão desse canal, é trazer para vocês aulas de desenho, de ilustração, de produção gráfica, de animação, né? Aulas das quais pode te ajudar no seu processo de formação de artista. Então tá aqui as duas anatomias para vocês darem uma olhada, esses dois estudos de caso, e peço que vocês experimentem, que vocês tentem utilizar o método do Brigman, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro, o nosso encontro final nessa série de workshops do Brigman. Muito obrigado mais uma vez.